assim, e falar, né? Falar do mestre Daniel. Porque, na verdade, quando ele faleceu, eu tinha 2 anos de idade, né? Então, eu tinha 2 anos de idade. E o que eu conheço de mestre Daniel foi através do meu pai, né? Que foi o sucessor dele. Então, ele contava, né? Não só para mim, mas para toda a Irmandade, né? Quem foi realmente Daniel, né? Daniel era um marinheiro, né? Que veio para cá, para o Acre, parece que em 42, não sei bem, mas se não me engano foi em 42 que teve uma guerra. E eles vieram na fragata da Marinha. E chegando aqui, a guerra acabou e ele resolveu ficar por aqui mesmo, né? No Acre, né? Então trabalhou em Seringais e trabalhou, enfim, ele era, dá o nome, luthier, né? Aqueles que trabalha com instrumentos, né? Fazia instrumento, tanto fazia como tocava, né? Violino, violão, enfim, era um músico profissional, né? Que deixou muitas partituras, né? De canções, assim, escritas, né? E então ele, mestre Daniel, assim como o mestre Irineu, todos os dois eram maranhenses, né? O mestre Irineu, pelo que eu sei, conheço um pouco da história, também contado pelo meu pai, e alguns irmãos também que conheceram, né? Então, o mestre Irineu, ele trabalhando lá no Peru, com os Incas, então ele conheceu essa bebida chamada, né, ayahuasca, né? E vindo aqui para o Acre, ele então fundou a doutrina do Daime, né? No caso era a ayahuasca, né? Ayahuasca. Então, no meio da floresta, ele recebeu a missão dele e fundou a doutrina. Algum tempo depois, né, da sua doutrina já, de certa forma, expandida, ele encontrou na cidade com o mestre Daniel, que era conterrâneo lá do Maranhão, todos dois, né? E eles eram amigos, então ele convidou o mestre Daniel para ir lá participar, né? Visto que Daniel era músico, né? Mão cheia, então podia dar uma força também no Inário. E Daniel estava atravessando por uma fase assim de boemia, né? Que ele devia de ser músico, então ele gostava muito da boemia, né? Bebia um bocado, enfim. E Irineu, vendo o amigo dele, né, convidou para ele ir. E ele foi, passou, né, algum tempo lá, não foi muito tempo, mas passou algum tempo, mas depois voltou para a cidade de novo, né? Segundo o que meu pai me contava, que ele, próprio Daniel, conversava muito com meu pai, né? E ele voltou então para a cidade novamente, e depois de alguns tempos, né, o mestre Irineu novamente chamou ele, embora rapaz e tal, e levou ele novamente. E lá ele começou a tocar, né, os hinos para o mestre Irineu, acompanhava, né, com violino, com violão e tal, que ele era um bom músico. Mas quando foi um belo dia, ele resolveu vir pela floresta de lá do Alto Santo, onde é conhecido hoje, né, o centro do mestre Irineu. Então de lá ele veio pela floresta, passando por um igarapé, um riozinho chamado São Francisco. E então ali ele era no verão, né? No verão o igarapé fica quase seco, né? E queria aquelas prainhas pequenininhas e tal, ali e naquela sombra ele deu vontade de se deitar, né? Não sei se ele tinha bebido o daime ou não. O certo é que ele realmente deu uma vontade dele de se deitar ali um pouco e tal, e ali ele deitou naquela prainha ali. E segundo a história, né, ele contou que viu, né, descer 2 anjos do céu com um livro azul, né, e esses anjos diziam que era uma missão que ele deveria cumprir, que a Virgem Mãe tinha mandado para que ele cumprisse aquela missão, né.
E dali ele então tornou daquele, foi assim tipo um sonho, né, uma admiração, e dali ele tornou. E voltou, né, lá com o mestre Irineu. Ele disse que tinha recebido tal missão para ele cumprir, e o mestre Irineu, então, até incentivou ele, né? Tá certo, se você recebeu, tem que cumprir sua missão, enfim, e no que eu puder, eu lhe ajudo, né? Então, o primeiro daime foi o mestre Irineu que cedeu para ele, né? Então, daí ele resolveu fundar o centro, né? Aquela missão que ele tinha recebido, no meio de uma floresta onde hoje o centro, onde tudo começou, era um seringal, né? Só mata. E no meio ele procurou o dono dessas terras, que era o finado Julião, e pediu autorização para fazer um papirizinho no meio daquela floresta e tal, e ficar ali, enfim. E o Julião, né, finado Julião, permitiu que ele ficasse, né? Ali então cortou umas palhas, fez uma palhoçazinha ali, e ficou sozinho mesmo, né? Só ele, Deus, né, e os seres que começaram a chegar a trazer hinos para ele, né? Começou a receber hinos, enfim. De um certo tempo ele já fazia o próprio daime dele, porque também ele já estava na mata mesmo, né? Tinha daime. Ele cortava o cipó, né? Batia, misturava com a folha, cozinhava e fazia o chá. E ali ele bebia o daime dele, né? E recebia seus hinos, enfim. E assim foi como tudo começou, né? Como é que começou a crescer? É porque os caçadores, né, aquelas pessoas que iam caçar na mata e tal, ao passar lá, escutava ele cantando aqueles hinos, né, e tal, e encostava para tomar uma água. E também, eu acho que já pela ordem divina, as pessoas chegavam com dor de cabeça, isso e aquilo, e rezavam. E as pessoas ficavam boas, né? Quando chegavam na cidade, contavam. Ora, lá na floresta, assim, tem um senhor lá, um moreno, que reza nas pessoas, um curador, enfim. E as pessoas começou a se divulgar, né, esse trabalho dele lá, né? Pessoas da cidade iam, levavam a criança para ele rezar, e assim começou tudo. E aí foi crescendo, e chegou um determinado ponto que ele começou a fazer a igrejinha, que começou a chegar gente, né? Começou realmente a crescer a comunidade, os irmãos frequentando, enfim. E certo que ele comandou 12 anos, né? 12 anos. Deixou a igreja lá já meia acabada já, né? Não deixou pronta não. Mas o corpo dele já foi velado dentro da igrejinha, né? E o nome é a Igrejinha de São Francisco. Daí em 58 ele faleceu. Espiritualmente ele passou a chave, o comando da missão para o meu pai, né, Antônio Geraldo da Silva, que hoje no mundo espiritual é condecorado nosso o Maria de Luz, né? E conselheiro, mestre conselheiro. Então ele passou a chave espiritualmente para o nosso saudoso conselheiro, meu pai. E em 59 meu pai assumiu, comandou há 10 anos primeiro, né? Ele, quando chegou, conheceu o mestre Daniel através da minha mãe, né? A minha mãe já conhecia o mestre Daniel. E então um dia o irmão dela estava muito doente, e ela chamou meu pai e disse: olha, vamos lá na floresta no seu Daniel, para ele rezar no meu irmão e tal, que ele está. E o papai foi com ele. E chegando lá, o mestre Daniel viu ele, simpatizou, né? O mestre Daniel, ele tinha feito um pedido a Deus, né? Que mandasse se fosse possível, mandasse um substituto para ele, né? Para dar continuidade àquele trabalho e tal, que ele já estava um pouco, né? Já estava se sentindo cansado, enfim. E quando ele viu o
papai, né? Então ele sentiu uma força, né? E ele imaginou que aquele seria a pessoa que iria dar continuidade ao trabalho. E como de fato foi, né? E orientou o papai. E gozado que meu pai, ele era médium também, né? Ele tinha um medo de espírito, esse negócio todo, né? Tinha um maior medo. E ele contando pra gente, né? Ele quando chegou lá que viu que ele era um homenzão, né? Aquele morenão bem, de uma cor bem forte, né? E o papai disse, rapaz, esse aqui não sei não, viu? Mas não falou nada, né? Foi voltar para casa, a mamãe ficou de voltar lá depois, aliás, ele voltar para pegar o resultado, né? Que o mestre Neu disse, não, vou dar uma olhada que acontece, né? Porque o trabalho dele, tanto dele como do papai, era da seguinte forma, você chegava com um problema, então ele tomava um pouquinho de daime e ia fazer um trabalho, né? Assim, visualizar através do daime, uma concentração à noite, e ia realmente percorrer, né? Olhar a tua vida, o que está acontecendo, enfim. E dali ele encontrava e dizia o que a pessoa deveria fazer, enfim, né? Então, ele falou para a mamãe, disse, olha, ele tem que vir aqui depois para, né, dia tal, para pegar a resposta. Né? Eu vou dar uma olhada, o que está vendo com o seu irmão. E então, dia tal ele vem. Quando foi no dia certo, né? Ele ficou imaginando, disse, rapaz, eu não vou não. Ficou aquela briga, né, dele, sozinho com ele mesmo, né? Eu não vou não, rapaz, que deve ser um macumbeiro e tal, que negócio todo. E a mamãe começou a xingar ele, né? Rapaz, você não prometeu o homem que ia, rapaz? Ele contando pra gente morrer de achar graça assim, pelo jeito, né? Então ele ficou naquela briga, né, e tal. Que ele tocava também, né? Era um bom músico e gostava também da boemia, né? E tal. Bebia também, por sinal. O mestre Daniel, quando chegou na missão que assumiu mesmo, ele largou tudo, né? Então, firmou só na missão mesmo, se dedicou de corpo e alma, tudo. Daí então, o papai naquela peleja, né? E a mamãe sempre, rapaz, você vai, rapaz. Até que ele teve uma ideia, disse, olha, eu vou, para acabar com essa chatice, eu vou dizer para ela que vou e chegar certo mesmo, eu desvio lá para tocar por aí. Tá. E nisso ele saiu, né? A dizer que parecia assim que tinha duas forças, né? Uma do bem e outra do mal, né? Assim, acompanhando ele, né? Um dizia, rapaz, eu vou porque eu prometi e tal. E a outra vinha aquele outro pensando, não, rapaz, vou lá para esse negócio, rapaz, pode ser um macumbeiro de novo, mas só que caminhando no rumo do mestre Daniel. Com aquela briga, né? Mas com ele mesmo e aquelas duas forças. Mas acabou chegando lá no mestre Daniel, né? Mas ele, quando chegou, que foi falar com o mestre Daniel assim, ele que olhou assim, o mestre Daniel assim, de frente a frente, pensou aqui com ele, né? Disse, rapaz, agora eu estou em frente de um macumbeiro de verdade mesmo. Diz ele que de branco só tinha mesmo o caroço do olho e os dentes, né? Mas ele não sabia o que tinha por trás daquilo tudo, né? Daquela pele. Depois ele contando que a pele era escura, né? Preta, mas o coração era um capuz de algodão, branquinho. Então depois começou a conhecer e tal, ofereceu para ele tomar daime, e ele tomou. Ele não mirou as primeiras vezes, né? Mas ele sentiu aquela força, né? Que ali tinha algo importante, né? Então sempre ele vinha, né? Ficou vindo e tal. Até quando foi um dia, ele foi até de Nossa Senhora da Glória. Ele que o mestre Daniel deu um daime para ele. Ele foi, sentou lá na mesa.
Daí ele entrou em miração. E nessa miração ele fez uma regressão, né? Daí, desse dia mesmo, pegou ele mesmo de jeito. Então levou ele lá pro busto da mãe dele, né? Então ele viu ele nascendo, né? Crescendo e tal, evoluindo, né? Isso ele vendo tudo, assistindo tudo aquilo, né? E diz ele que o que marcou mais, né, que deixou ele assim realmente muito pensativo, né, foi quando ele era garoto assim com uns 8, 10 anos. A minha avó, né, a mãe dele, mandou ele comprar um fígado, né? E daí ele pegou o dinheiro, botou no calção aqui e foi passando num campinho de futebol. Tinha lá uns meninos brincando numa pelada, e ele disse: eu vou descer cedo, eu vou brincar um pouquinho também. Depois daí pegou o dinheiro e botou debaixo de um tijolo e foi brincar. Quando ele se tocou de rapaz, já é tarde, chegou lá para pegar o dinheiro para ir comprar o fígado, o canto mais limpo, né? Aí chegou em casa, parece que ainda pegou uns carão ou umas lamboradas lá, não sei. E ele vendo tudo isso, né? O que ele ficou assim, mais impressionado é porque na hora que ele acompanhando ele, vendo ele colocar o dinheiro no tijolo, debaixo do tijolo, mostraram para ele quem foi que tirou, né, depois, né? Mostrando o menino que estava olhando, viu, e ele foi brincar e o menino foi lá e pegou, né? Isso tudo mostraram para ele, né? Todo esse filme, né? Ele ficou impressionado, né? Uma coisa, disse: rapaz, esse negócio é um negócio sério, já. Daí então ele começou a mirar, enfim, teve várias mirações muito profundas mesmo, verdadeiras, enfim, porque muitas pessoas seguem, tomam Daime e tudo, sente aquela força, né? Tem aquela miração, mas não é uma coisa assim muito clara, em que você possa chegar e dizer: olha, eu vi algo assim que foi muito importante, aconteceu de fato, enfim, né? Então são poucas pessoas que tiveram essa experiência verdadeira de dizer não, né? E ele teve, né? Teve essa miração muito importante. E ele gostava de mostrar assim para as pessoas, né, o que acontece com o Daime. No Daime tem 2 pontos, o positivo e o negativo, né? Então muitas vezes você pode ter uma miração, e essa miração pode ser positiva, pode ser falsa, né? Desculpa. Então, como é que você sabe que é uma miração falsa ou uma miração positiva? Ele gostava de dar um exemplo que aconteceu com ele. Um determinado dia ele entrou em miração e de repente apareceu assim São Francisco na frente dele, né? Aquele São Francisco assim, quando nós estamos aqui, de frente com ele olhava assim para aquele São Francisco e tal. Disse: rapaz, mas será que é São Francisco mesmo, né? E tal, ficou naquela, né? Mas ele, meio duvidoso, né? Sempre ele procura duvidar das coisas, né? Afirmaram que realmente tem certeza absoluta. Então ali ele fez na frente daquele São Francisco que estava ali, né? Porque ele notou que aquela roupa dele era assim meio opaca, não tinha brilho, né, e tal. E disse: rapaz, está meio esquisito. Então ali ele fez uma prece, né, secretamente ali, e pediu a São Francisco que mostrasse a realidade daquilo, se era real ou era simplesmente uma ilusão, né, uma projeção ali da mente, enfim. E de repente aquele São Francisco sumiu da frente dele, né, assim, uma espécie de máscara, aí surgiu uma luz lá longe, né, bem distante assim, aquela luz resplandecente, e uma voz falou no ouvido e disse: aquele é São Francisco. Então São Francisco e São Sebastião são seres de tanta luz que você não tem condição de ver uma entidade dessa frente a frente, né? Então as pessoas muitas vezes veem uma projeção, veem até
digamos, uma intrusão que vem dentro do campo espiritual, se passar por uma entidade, por um santo, né, para ludibriar a pessoa, e a pessoa que muitas vezes tem o ego meio, né, diz, não, eu vi São Francisco, conversei com ele e tal, e na verdade não tem nada a ver, né, foi só digamos, uma projeção mesmo, havia uma ilusão, né, foi um negativo. Então, ele alertava muito para esse cuidado que deve ter, né, para não embarcar em canoas furadas, né, de afirmar uma coisa sem ter certeza de que realmente, né. Então, um dos pontos é esse, né, um ser de luz que nem São Francisco, ele está purificado, iluminado. Nós não temos, nós pecadores ainda, que estamos aqui nos lapidando, nos preparando, nos limpando, né, purificando, não temos condição de ver São Francisco, São Sebastião e outros santos assim, frente a frente assim, porque nós não aguentamos a luz que ele tem, né? E ele nos dá essas orientações, né?